Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Nossa imagem no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast disponível também lá no site do BocNews, no canal de áudio, tá certo? O programa desta segunda-feira vai repercutir ainda o jogo de sábado do Santos contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Um empate por 2-2, com 2 gols do Marcos Leonardo. E uma pena, né, que o Santos tenha tomado 2 gols, ainda mais o segundo como foi, né, aquela bola desviada do Batistão, porque muita gente tem colocado como a melhor partida do Santos fora de casa sob o comando do Fabian Bustos. Pelo menos os 30 primeiros minutos do jogo foram de uma supremacia absoluta do Santos. Pena que o time não converteu em mais gols essa condição de imposição territorial da partida. Mas é uma prova, mais uma daquelas que, com o tempo, ao invés de dominar 30 minutos fora de casa, e a gente está falando de um adversário que está jogando a Libertadores, né? O Santos vai poder ter um tempo inteiro e depois mais um pouco. Enfim, deve ter sempre um pouquinho de instabilidade dentro do jogo, mas se ele se impuser desta forma sempre, ele tem grande chance de conseguir resultados em breve, fora de casa. E precisa voltar a tê-los também na Vila, quarta-feira, ter o jogo contra o Internacional. Aliás, ontem eu judiei dos meus olhos assistindo Inter e Bragantino. O jogo horroroso, meu Deus do céu, só correria, porrada o tempo todo. E o time do Mano Menezes é mais ou menos como o time do Filipão, né? Muita vontade, muita disposição, muita entrega, muita bola aérea e tal. E o Santos tem que colocar a bola no chão contra o Inter também na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, aqui na Vila Belmiro. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa comigo aqui nesta segunda, dividindo aí a tela, meu caro Felipe Brandão. Está lá Danilo Rattori, o menino de fora da Vila, que esteve na Arena da Baixada, toda coberta, toda fechada, né? Não passa nem o voo do pombo, né, na Arena da Baixada, tudo trancado. Ele viu lá naquela arquibancada lotada de santistas como foi o empate. Então temos testemunho ocular da história e também o Henrique Farinha sempre conosco aqui às segundas-feiras para analisar as questões envolvendo o Santos Futebol Clube dentro do campo e também fora de campo. A gente sempre começa com o nosso comentarista titular do dia, mas hoje eu vou quebrar o protocolo e perguntar para o Danilo, que lá esteve, né? No campo, viu de costas, o time jogou de costas para ele, né? Não viu de lado, viu de frente, né? Especialmente esse começo de jogo deu uma esperança maior em relação ao trabalho do Bustos, porque teve gente que ainda conseguiu ver problema, né? Na atuação do Santos, né? Claro que um gol contra, permitir o gol como foi o primeiro do Atlético Paranaense, é claro que teve um ou outro problema, mas no geral a atuação do Santos foi muito boa. Qual foi a percepção que você teve lá dentro da arena, hein, Danilo? Obrigado pela presença, bom dia. Muito bom dia, Alex, bom dia, Henrique Farinha, é sempre um prazer fazer o programa com vocês. Abraço aí para o Felipe na edição. Foi uma volta ao estádio, preciso falar também que fazia muito tempo que eu não ia no estádio. A última vez foi antes da pandemia, com o Sampaoli de treinador. Então foi uma experiência muito legal de voltar ao estádio, para além de ver esses elementos técnicos e táticos, né? Foi muito de sentir a torcida de volta, que sempre representa muito bem o Santos. E de fato esse começo do jogo, esses primeiros 30 minutos foram assim, algo que eu não esperava. Falando como um torcedor aqui do Paraná, o normal é a gente ir para a arena e ver o Santos recuado, ver o Atlético se impondo. Esse eu meio que já me acostumei, assim. É muito difícil conseguir ver o Santos vencer aqui na arena. A história mesmo mostra isso. Assim como é raro eles vencerem.
Mas o começo do jogo foi um começo impressionante nesse sentido. Assim. Foi, como você disse, né, a gente pega o pior lugar do estádio, não dá para ver aquele esquema tático na sua frente, assim. Mas o primeiro tempo, por exemplo, que foi com o João Paulo à nossa frente, né, de costas para nós, podemos ver que o Santos avançou muito, manteve o Atlético errando muito. A pressão que o Santos conseguiu fazer foi muito eficiente. E o Atlético, eu falei no nosso canal, ele surpreendeu um pouco porque eu esperava o time do Felipão que fosse um pouco mais reativo. E acabou não sendo. Eles tentaram propor o jogo, eles tentaram avançar a marcação. E não é como se eles tivessem jogado mal. O Santos fez eles jogarem mal, assim, errar muitos passes no começo, e o Santos acertar muitas jogadas. Mesmo antes do gol, que foi muito cedo, 10 minutos, já teve uma jogada boa que o Zanocelo quase alcançou uma bola do Batistão, se não me engano. E aí depois, um cruzamento de um lado que o Lucas Pires fez, sobrou pro alto, deixou pro Santos na cabeça do Marcos Leonardo. E para além de uma jogada de cruzamento, foi uma jogada que o Santos veio trabalhando. Assim. Pegar acertar passes, não deixar o Atlético acertar. Então foi realmente 30 minutos que me deram muita esperança. Assim. Aí deu aquela descontrolada, não sei o que aconteceu, a gente vai discutir muito no programa, mas acabou tomando no primeiro tempo, tomou um gol no começo do segundo, aí já fiquei meio assustado. E de novo, o Santos conseguiu reagir. Foi muito positivo, porque, como eu estava falando, essa questão de ver jogo na arena, normalmente o Atlético pressiona, e quando você deixa o Atlético virar o jogo, a torcida vem junto, estádio fechado, acaba fazendo um tipo de pressão diferente. Mas o Santos não se intimidou, o Bustos mandou o time para cima, conseguiu o empate, podia ter virado, mas não, a bola acabou não entrando, mas eu achei que o desempenho foi bom, acabou sendo melhor que o resultado, o que é algo a ser considerado, né? Muito bem, Danilo Rattori com a sua primeira participação, lembrando aí como é que foi a ida dele à Arena da Baixada, voltando aos estádios depois do período mais grave da pandemia. Meu caro Henrique Farinha, o Danilo terminou com uma frase muito importante: o desempenho foi melhor que o resultado. Talvez a torcida ainda não esteja tão paciente, ainda não tenha a paciência necessária com o Bustos, porque já teve dia em que o time não foi tão bem assim, como nas partidas da Sul-Americana e venceu, e teve jogos em que o time mostrou desempenho e não ganhou, né? Como foi contra o Palmeiras e agora contra o Atlético Paranaense. Você acha que está caminhando para chegar um momento em que essas duas linhas vão se encontrar? Desempenho mais resultado, Henrique? Bom dia. Oi, bom dia, Alex, bom dia, Danilo. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo e que está no chat. Eu acho que essa é uma tendência. Acho que me preocuparia mais se o time não tivesse desempenho e não tivesse resultado. Houve momentos em que o time não tinha um desempenho brilhante, mas conseguiu resultado. E muita gente reclamou. Tá faltando desempenho. Bom, agora a gente tem desempenho. Talvez não tenhamos os resultados porque enfrentamos fortes adversários. Palmeiras, que hoje é o melhor time do continente, não só do Brasil, e o Atlético Paranaense, que é um time forte dentro de casa, em um estádio que é difícil de jogar, não só pelas condições, pelo entorno, mas também pelo gramado. É sintético, é um pouco mais antigo que o Parque Antártica. O Parque Antártica não, que o Allianz, né? É o velho hábito. E é mais rápido, né? Então as condições de jogo não são muito favoráveis lá, e mesmo assim o Santos teve um belo desempenho, especialmente naqueles 30 primeiros minutos. Creio que a queda tem um pouco de falta de concentração misturada com um certo cansaço, que não é fácil você marcar tão alto por tanto tempo. E é claro que é um time que tem informação. Não só informação em termos de consolidação tática, dos jogadores entenderem o que o treinador quer,
mas mesmo de formação, de jogadores que estavam em campo. Então, esse meio campo de Sandri, Camacho e Zanocelo nunca havia jogado junto. E acho que o Fernandes fez um pouco de falta, né? Principalmente da proteção da entrada da área em certos momentos. A gente pode pegar especificamente no momento do primeiro gol, onde faltou um pouco mais de proteção na entrada da área, porque é uma coisa que o Camacho não tem essa característica. Mas eu vejo bons sinais. O Santos teve num jogo fora de casa, em que ele teve 58% de posse de bola. No segundo tempo, o Santos teve 61% de posse de bola. Chutou mais contra o Paranaense, foram 8-7, 2-1 em chutes certos, né? Então é um time que está demonstrando que há uma linha evolutiva e pode dar esperança sim para que a gente possa almejar coisas maiores do que muita gente pensava no início do campeonato, de apenas fugir do rebaixamento. Eu acho que esse time é melhor que o do ano passado e tem condições de pensar em atingir um lugar um pouco mais alto na tabela. Muito bem. Henrique Farinha com o seu primeiro destaque. Eu vou sair um pouco da nossa pauta aqui rapidamente. Eu não vi o jogo do Brasil hoje contra o Japão, porque era o horário que eu estava em trânsito para ir para a rádio, estava apresentando o programa na rádio e tal. Eu sei que o Brasil ganhou de 1-0 o gol de pênalti do Neymar. Eu tô vendo que tá um furdunço aqui nas redes sociais, uma discussão, né? Porque parece que pegaram muito no pé dele na transmissão da Globo, né? E o Neymar fez mais um gol. Aí você vê as comparações, né? O Cristiano Ronaldo faz gol de pênalti, os caras ficam babando. O Neymar faz gol de pênalti, nem mídia, não sei o quê, né? E alguns jornalistas bravos porque quem defende o Neymar tá defendendo o Neymar. Eu sempre disse, eu conheço muitos colegas de profissão que têm verdadeira ojeriza ao Neymar. Tem ódio do Neymar, para falar a palavra correta. Por quê? Porque ele não jogou no time deles. Simples assim. Aliás, sempre que pode, eles fazem algum tipo de alusão. O Neymar tá numa foto lá com não sei quem, olha, só tem flamenguista na foto. Olha, o Neymar tá numa foto não sei quem, só tem palmeirense nessa foto, né? Aí o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, dá uma entrevista surreal, dizendo que ele quase contratou o Neymar. Faltou pouco para ele contratar o Neymar. Antes dele ir para o Barcelona, o Corinthians quase tirou o Neymar do Santos. A gente fica ouvindo essas coisas, eu fico pensando assim, cara, o multiverso da loucura do Doutor Estranho existe entre nós, né? Não é possível. Ele está aqui mesmo, né? Cada um, a bolha é um negócio terrível, cada um conta a história da forma como quer, né? E aí fica esse negócio, os caras enchem o saco do Neymar. Eu só vou torcer para a seleção, quer dizer, eu não vou torcer para a seleção brasileira, eu vou torcer pelos caras que jogaram no Santos, sabe? Eu vou torcer para o Neymar, torcer para o Danilo, para o Alexandre, enfim. Porque já falei várias vezes, eu não me empolgo com a seleção brasileira, eu perdi completamente o encanto pelo time da CBF. O próprio Tite disse, né, meio hipócrita agora, né, defendeu o Neymar, porque ele falou que ele não era exemplo para os filhos dele e tal. Aí quando foi dirigir a seleção teve que engolir essa história. E uma parte realmente da imprensa brasileira, acho que torce realmente para o Neymar tomar uma joelhada nas costas, ser expulso, né? Para falar, lá, tá vendo, não joga. Acho que a única coisa que me alegraria ao ver o Brasil campeão do mundo seria, e o Neymar protagonista, seria ver a cara de tacho dessa gente, né? Com o menino da Vila sendo campeão do mundo, erguendo a taça, só por isso mesmo, porque por outro assunto por qualquer outro motivo eu não dou muita importância para a seleção brasileira. Então é impressionante o ódio que esses caras têm, né? O Neymar não fez nada, ele não polemizou, mas ele foi não sei aonde, na Night aí, tá bom, quando era o Romário que ia pra Night e resolvia no campo, não tinha problema, né? Aquele time da Liga das Senhoras Católicas que não ganhava nada, aquele que era bom, eu não sei, né? Os caras pegam no pé do Neymar até num jogo contra o Japão. Sei lá, eu acho que é isso. Eu tenho certeza. Se o Neymar tivesse nascido no Flamengo,
ou tivesse jogado no Corinthians ou no Palmeiras, o ódio da imprensa em geral seria completamente diferente. E não me venham com esse papo de que o cara é profissional, não sei o que. É muito diferente. A gente vê alguns aí que surgiram como profissionais e que de repente abraçaram o clubismo de tal forma, o que eu não me preocupo, porque eu abracei o clubismo desde cedo, né? E eu me pego muito para não extrapolar o limite da razoabilidade, né? Entre torcer e ser jornalista. Mas tem uns caras que saíram do armário, para usar um termo popular, né? O cara agora ele é palmeirense, é flamenguista, é corintiano assim, e não quer nem saber, né? Fala do que puder. Agora, em relação a esses da seleção brasileira, é lamentável. Enfim, não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito. Eu sou mais antigo aqui. Então eu lembro de alguns jogadores que vocês não viram. Mas eu sempre vi esse discurso moralista sobre a atuação do jogador, que eventualmente não tem foco na profissão, ou não faz a manifestação política que muitos esperam. Então, assim, eu vou lembrar de um caso típico que foi o Paulo César Caju. O Paulo César Caju é um jogador que ele incomodava muito, porque ele vivia à noite, ele vivia uma vida que, inclusive, naquela época, era identificada como uma vida de homem branco, né? Então, ele como negro, ele ofendia muita gente, né? Porque ele vivia uma vida que muita gente queria ter e não conseguia ter. Eu acho que isso tem muito a ver com o Neymar também. Tem um misto de patrulha ideológica, com racismo, enfim, com erros que ele comete também, né? Mas o fato é que há muita má vontade. E tem essa questão de não ter jogado no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, em time que um jornalista ou outro torce e que gostaria de vê-lo lá. Mas eu acho que também tem várias questões que extrapolam isso, né? Então tem muitas coisas que me incomodam, né? E isso de identificar o Neymar com o estilo de vida e estereotipá-lo, né? E usar isso como um discurso moralista, o falso moralista. Isso é irritante. É irritante. Pois é, eu acho que também tem aquele negócio, né? Tem inveja também, né, Danilo? Tem um negócio que chama inveja, é um dos 7 pecados capitais, né? Inveja. O cara é milionário. O cara é famoso. O cara joga bola. O cara teve mais namorada na vida do que certos colegas tiveram de cueca na vida, né? Quantas cuecas o cara teve? 50? O cara teve mais namorada do que isso. Ah, mas é porque ele é o Neymar, porque se ele fosse o pedreiro da obra tal, sim, mas ele não é. Ele é o Neymar, como era o Pelé, como o Cristiano Ronaldo antes de ser famoso, ele fez lá, não é harmonização facial, não. Tu vê as fotos dele no Sporting de Lisboa, os dentes tudo torto, a orelha grande, assim, tudo de cabelo desgrenhado. Como diria o outro, não existe gente feia, existe gente que não tem os produtos Jequiti, né? Então, é isso aí, o cara tem dinheiro. É famoso, pega geral, os caras ficam com inveja, meu, sabe? Ficam bravos. Tem um aspecto, né? Vamos combinar, né? Ele é um negro fazendo isso e muita gente se incomoda de ver um negro bem sucedido. Ponto, falei. Essa é a verdade. Que coisa, né, Danilo? Infelizmente o mundo é assim hoje, né? Eu tenho muito isso, mas não sei se é uma influência da mídia ou essa imagem mesmo que você coloca, né? A ostentação, o jogador que consegue ter sucesso, curte a vida e gosta de jogar e ajuda os parceiros. Mas eu sempre falo que tem um amigo meu, um grande amigo meu, que fala que o Neymar é o mesmo nível do Denilson. Só que a mídia joga muito pra ele, e aí ele não teve competição, não tem outros jogadores que se destacam. Então tem uma série de argumentos vazios na minha opinião. Eu acho que tem um pouco isso que o Henrique Faria falou,
Mas, por outro lado, o Vini Júnior tá sendo aí insensado, campeão da Champions, beleza, marcou no título, beleza. E o Edmilson também marcou, é um craque. E o Vini Júnior ainda não é o Neymar. Só que pra galera, assim, veio do Flamengo, né? É um craque já, tem futuro da seleção e certeza absoluta. Então, é muito estranho. Uma coisa que eu sempre digo sobre o Santos é que o Santos é muito sui generis. O Santos é um elemento assim, muito à parte, porque é um time que quebra todos os paradigmas. Um time que consegue ser muito, muito grande de uma cidade pequena. É um time que consegue revelar muitos jogadores contrariando todas as possibilidades. E aí, quando sai mais um jogador brilhante, como é o Neymar, como é o Rodrigo, eu acho que tem um pouco de inveja de todo mundo, assim. Todo mundo queria revelar o Neymar, aí não consegue tentar diminuir ou colocar elementos que não têm relação com o futebol estritamente. Mas vamos ver. Eu gostaria muito que ele fosse campeão mundial agora com a seleção, porque ainda assim vão inventar falar que é só junto, não sei, com o Casemiro, com o Richarlison, mas eu acho que ele é um cara que seria muito bom que conseguisse esse título até para calar toda essa revolta que existe contra ele. Não sei. Apesar que o Rodrigo não tem isso, né? Talvez seja uma questão de inveja mesmo, né? Da vida ostentação que o cara leva. Ele não falou pra ninguém que queria ser melhor do mundo, ele falou que queria curtir a vida, é direito do cara, o dinheiro é dele, a carreira é dele, se ele não quiser ser melhor do mundo é problema dele. Ele não falou, tô indo pra Europa pra ser melhor do mundo. Não, ele nunca falou isso, enfim. E eu só temo que aconteça o seguinte, se o Brasil ganhar a Copa com ele, ok. Se ele machucar e o Brasil ganhar a Copa, vão dizer, tá vendo, ganhou porque o Neymar não tava. Ou se não ganhar essa e ganhar a próxima, já com o Neymar com a carreira encerrada, apesar de que ele ainda teria idade para jogar, mas ainda vão dizer, tá vendo, foi só o Neymar sair que a seleção ganhou a Copa do Mundo, que é uma análise muito rasa, muito rasteira, né, da situação toda. Eu, aqui entre nós, daria uma mensagem, deixaria a seguinte mensagem para o Neymar, que eu já vou ler umas mensagens aqui, depois eu vou pro break, e aí na sequência a gente passa os lances de sábado. Volta pra cá, porque ele inclusive botou nas redes sociais o melhor estádio, a melhor cidade, marcou agora, os caras estão tudo em polvorosa, né? A Vila Belmiro. Volta. Tipo, acho que ninguém me ama. Então, volta pro Santos e judia deles. Só isso que eu digo. Volta e judia dos caras, de novo, que nem você fez antes. Porque o ódio é esse. Cada paradinha que o Neymar dava no pênalti, o Rogério Ceni deslocava a coluna, morria um bebê foca lá na Antártida, entendeu? Era uma coisa tenebrosa. Cada vez que o Santos ganhava do Corinthians e do Palmeiras e do Flamengo, era um negócio assim, o ódio aumentava, né? Então volta, não se deixa seduzir, não, pelo canto da sereia, pelo dinheiro. Dinheiro você tem, vem jogar aqui e você mesmo falou, Neymar, única torcida que torceu por mim de verdade, volta para jogar no Santos, porque jogar nos outros também aí seria uma grande maldade sua com a torcida do Santos, mas volta e judia deles. Pronto, final, né? Vai ter o estádio novo aqui, vai casar tudo ao mesmo tempo. O Efigênio Filho lembra aqui, bom dia, Lorde, convidados. Imagina se o Zico jogasse no Santos e perdesse a posição para o Jorge Mendonça na Copa de 78 e perdesse pênalti na de 86. Será que a idolatria seria como é até hoje? Pois é, e eu achei o Zico um grande jogador. Aliás, outro dia teve um infeliz que postou que o Rivaldo foi o maior camisa 10 da seleção brasileira depois do Pelé. Ele só ignorou o Rivelino. E o próprio... mas não ganharam Copa do Mundo. Eu falei, mas se for assim, o Cruyff você tira da lista dos grandes jogadores da história do futebol mundial. O Messi, o Cristiano Ronaldo não vai ganhar a Copa do Mundo. Você vai tirar ele dessa lista? O próprio Messi o Rivelino, tem chance de não ganhar a Copa. E o Rivelino é, para mim, um dos 5 maiores jogadores da história do futebol brasileiro. No mínimo. Tá vendo? No mínimo. Enfim, deixa eu dar uma adiantada nas mensagens aqui, porque depois, como eu disse, break, mais melhores momentos, aí analisaremos mais um pouquinho do jogo de sábado. Rogério das Trufas, eu acredito que vamos melhorar, vamos apoiar o Santos, ficar sócio é uma forma. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, Danilo, Henrique, Comunidade Santista, o Santos com mais
Um lateral direito, um meia e um atacante de lado de campo é time para brigar na parte de cima da tabela. O Givaldo Ferreira de Souza, bom dia, Alex. Givaldo de Jales. O Bustos está começando a incorporar a equipe no meio. Vai dar certo, sim. Vamos, Santos. Tá aqui a mensagem do próprio Danilo, né? Mandando um salve aqui para a galera. Os meninos de fora da vila. É ele ou é a produção? O Rogério das Trufas também. Nós vamos melhorar. Pode me cobrar. O time que não vai... Tem time que não vai aguentar o campeonato. O Alexandro de Oliveira Agripino mandou bom dia aqui. O Pauleta 99. Bom dia a todos. Ao meu ver, o Santos é um time emocionalmente muito sensível. Acredito que não só por falta de peças melhores, mas também pelo peso de ter que fugir do rebaixamento. Pauleta, não sei se essa análise cabe neste momento, não. Eu acho que o time melhorou muito com o Fernandes, com o Maicon, com o próprio Batistão ganhando confiança. Tanto é que não é frágil emocionalmente, que tomou a virada com um gol de cabeça contra do seu principal atacante, um dos principais jogadores, né? O Marcos Leonardo é hoje mais imprescindível, e foi lá e buscou o empate. E ainda teve chance de virar o jogo. Então, nesse exato momento, não vejo isso. E também não vejo o Santos brigando para fugir do rebaixamento, não. Acho que o Santos está olhando para a tabela de outra forma. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. É o excelente Farinha. Quem você escolheria para o lugar do Marcos Leonardo? Qual jogador faria melhor a função de 9? Se você não entende que o Ricardo Goulart seria este homem. Reinaldo, já falei isso, acho que o Henrique concorda. Até vamos pegar esse gancho, o Danilo também opina. Eu acho que é a hora exata para o Ricardo Goulart jogar na posição em que ele tem que correr menos e ficar mais perto da área. Mas eu desconfio que ele vai meter o Angulo no time. Eu jogaria com o Ricardo Goulart ali de falso 9, Henrique. Então, eu no Twitter mesmo ontem, eu fiz essa postagem dizendo que eu acho que é o momento de o Bustos retomar essa conversa com o Goulart e propor a ele que jogasse como centroavante. Ele já disse no passado, há umas semanas, que ele quer jogar de meia. E o Bustos disse para ele, então você vai ser reserva. Mas acho que dá para mudar de opinião, assim, né? Simples assim. E o Bustos e a comissão técnica o veem como centroavante ou segundo atacante, que é o que ele sempre fez a vida inteira. E ele quer jogar de meia. Eu acho que o Bustos vai colocar o Angulo e dependendo do andamento do jogo, vai pôr ou o Goulart ou o Juan. Acho que o Angulo foi trazido para ser isso, um jogador para compor o elenco. Quando o Marcos Leonardo estiver fora, estiver suspenso, tiver substituído por lesão, ou está cansado, alguma coisa assim, ou ter convocação, aí o Angulo entra, o Juan entra, quer dizer, são muitas competições. A gente tem um calendário espremido até fim de outubro, e não dá para jogar só com o Marcos Leonardo e Juan. Essa que é a verdade. Então, acho que a vinda do Angulo foi necessária. Agora, eu tentaria fazer o Goulart ceder e jogar na posição. Acho que ele toparia nessa hora. E aí, Danilo? Então, nesse jogo contra o Atlético especificamente, ele entrou junto com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo ficou o jogo inteiro. Então, o Goulart acabou jogando naquela posição mais próxima da faixa do meio de campo. E o que deu ver, assim, olhando mais perto, é que toda vez que ele pegava na bola perto do meio de campo, a jogada parava lá, assim, baixava a velocidade, e ou ele esperava tomar a falta, ou ele passava para trás ou pro lado, assim. Então, ele não tá respondendo nessa função de meio campo. Só que com o Marcos Leonardo lá, eu até entendo que ele tenha sentido que é mais um teste para ele ver se funciona no meio de campo. Tem funcionado, não funcionou contra o Atlético. E aí sim, eu pude vê-lo como centroavante goleiro. Inclusive, ele teve uma boa chance no próprio jogo do Atlético, fazendo essa função de finalizar. E
que ele tem um primeiro toque excelente se for pro gol. Ele tem um poder de finalização bom. Espero, como disse o Farinha, o Bustos converse com ele e fale: meu amigo, meu companheiro, por favor, che. Centroavante, adelante. Tomara, né? Então, Goulart, você teve a tua festa de aniversário, foram lá vários jogadores e tal, né? Já comemorou, acabou o inferno. Palco, fez declaração. Acabou o inferno astral, né? Diz que o inferno astral acaba no aniversário, pra quem acredita nessas coisas. Então acabou o inferno astral, agora é meter bola na rede, tá certo? Rapidinho aqui, o Antônio Candeia Filho, tivemos o Brasil campeão moral de 78. Se não ganhar do Inter, deve perder pro Galo e passaremos a correr o risco de inventar o rebaixamento sem moral. O time que joga bem e só apanha ou empata. Então, Antônio, mas assim, risco na vida a gente corre para qualquer coisa. Corre o risco de cair um meteoro agora aqui em cima do Boc News, um avião cair aqui. Tá, o Santos corria risco de perder para o Atlético, não corria? E quase ganhou o jogo. Quem que falou que o Santos vai perder para o Atlético Mineiro? Não sei. Enfim, eu acho que é muito mais fácil você conseguir resultado com um time que está jogando bem do que você conseguir o resultado com um time que está jogando mal. Então não dá pra gente imaginar algo desse nível. Até porque você vê, o campeonato tá cheio de empate, né? O Santos empatou de novo e hoje só corre o risco de ser ultrapassado na tabela pelo Botafogo. É isso, porque o Goiás tem, se ganhar, tem 2 vitórias, vai a 3, mas tem saldo de -3. O Botafogo, se empatar hoje, passa o Santos. O Santos vai ficar em 10º na tabela. Tem time com... O Santos está na frente do Flamengo, do Fluminense, do Bragantino, do Juventude. Então, assim, tem muita coisa para acontecer no campeonato, né? Muito junto. Tem chance. Fala mais da tabela, mas... Curitiba tem 14 quarto e o primeiro da zona de abaixamento tem 10. Tá muito junto. É isso aí. 12:03, vamos para o intervalinho, a gente já volta, vamos ver os lances do jogo e já projetar, né, também o que vai ser Santos Internacional na quarta-feira. Voltamos 1 minuto e meio, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. 12:05 de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana. Não confundem, a sede em Santos é na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. É a única agência do Cicobi Unimais Metropolitana em Santos. As outras na Baixada Santista, em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além daquelas na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, e com a incorporação do Cicobi Santa e importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Põe na tela os lances aí, Felipe Brandão, vamos ver aí, tem algum logo aqui? A gente não corre risco não, né? Ah, imagem limpinha do jogo, hein? Que beleza. Aí sim, fomos buscar na fonte anti-ban. Tem até o aquecimento, tem o hino nacional. Esse são, quanto tempo tem? Ó, os caras ajeitando o cabelo.
Aqui todos os detalhes para você. Olha lá, deu até uma tremida aí. O que está acontecendo? Deu tilt aí no negócio? Foi só eu elogiar, agora vai, hein? Ô Henrique, vamos lá começar com o tema que eu acho mais importante desse jogo. E por que o Santos jogou bem. Depois da derrota para o Palmeiras, a gente dizia que o sistema com os 3 volantes tinha funcionado. Aí o Bustos botou o Auro no lugar do Madison suspenso e o Camacho no lugar do Rodrigo Fernandes suspenso. O time de novo foi bem, teve a supremacia. Aliás, me foi revelado, eu não sabia, pelo Volney Lima no pós-jogo do Esporte por Esporte lá no sábado, que quem deu um toque para o Bustos de que era um bom momento para colocar o Sandri no time foi o Marcelo Fernandes, né? E o Bustos humildemente acatou, ouviu, né, essa sugestão, enfim. E aí o Santos com 3 volantes parece um time mais equilibrado, porque são 3 volantes que jogam, né? Não é Alisson, William Maranhão e Adriano Pagode, os volantes do Santos. São jogadores que têm condição técnica. A pergunta é, fica daqui para frente, achamos o sistema, Henrique Farinha? Pro Bustos fazer variações táticas. Eu defendo esse sistema, você sabe bem, já não é de hoje. Pensando no elenco do Santos e que os nossos laterais, principalmente, não têm por característica a marcação. Então eu acho que os 3 volantes, principalmente volantes que saibam jogar, quer dizer, não são volantes. Eles se comportam como armadores à moda antiga, adaptados aos dias atuais, né? São armadores que jogam de área a área, né? O Sandri não tem muito essa característica, embora muita gente ache que ele é segundo volante, ele não é. Ele é o, vamos dizer, ele é o 5, entre aspas aqui, né? Ele é o primeiro volante e que tem de se adaptar a essa função, porque ele não tem essa característica de infiltração, pisar na área, de finalização. Agora ele tem um passe maravilhoso. E então acho que o Bustos percebeu que os 3 volantes dariam um maior equilíbrio e a possibilidade de variação, por isso que ele colocou o Camacho e não o Bruno Oliveira, porque o Bruno Oliveira joga mais pela esquerda. Com o Camacho, o Zanocelo pode jogar como ele está mais habituado, o Sandri e com o Camacho. Ele sempre jogou mais pela esquerda, tanto na Ferroviária quanto na Ponte Preta, ou até como meia central, num 4-2-3-1. Foi assim que o Santos jogou. O Santos variou do 4-3-1-2 para o 4-3-3, para o 4-2-3-1, com uma linha de 3 meias, com o Batistão, o Zanocelo centralizado e o Julio pela esquerda. Então, isso oferece esse tipo de variação durante a partida, conforme o andamento do jogo, e reduz a previsibilidade do Santos perante o adversário, além de oferecer uma proteção defensiva. Então, eu particularmente sempre defendi essa formação, acho que ele a encontrou, pode variar os jogadores, se de repente tiverem outros jogadores na janela, ele pode testar também, e penso que o Santos, diante desse mau equilíbrio oferecido pelo sistema, conseguiu inclusive ter mais posse de bola que o adversário o jogo inteiro, né? Que era uma coisa que se reclamava, que o time ele recuava demais as linhas, que entregava demais a bola para o adversário. Não foi o que aconteceu nem contra o Palmeiras, que é um time que a gente sabe que hoje é muito superior tecnicamente e taticamente também, porque vem de um trabalho de 18 meses. Então acho que sim, encontramos o sistema base, pelo menos. Isso vai ajudar o trabalho do Bustos. Muito bem. Ô Danilo, você estava lá no campo, aliás, vocês souberam quanto de torcida do Santos tinha naquele pedaço ali, quantos mil santistas? Queria que você falasse especificamente do Sandri, porque o Sandri ele é a peça hoje diferente no sistema, porque se ele for jogar de novo com a linha de 3 meias, ele vai tirar o Sandri do time. Eu acho que não tem por que tirar. Você viu o passe que ele deu aí agora no final, para a entrada ali do Lucas, acho que era o Lucas Braga na direita, né?
Enfim, ele escolhe esses passes toda hora, esses passes em profundidade. O Zanocelo também faz isso, mas o Sandri tem essa visão de jogo de bola longa que é espetacular. O que você achou do Sandri lá, vendo no campo, hein, ô Danilo? Não, foi muito bom ver o Sandri, porque ele estava nessa volta de lesão um pouco abaixo do que ele já tinha mostrado antes na lesão. E a gente já estava vendo os lampejos do Sandri, esse Sandri que a gente conhece, né? O Sandri que sabe onde colocar a bola, sabe sair jogando, tem esse lançamento bom. Tinha feito o lançamento pro Lucas Barbosa, do gol do Lacan. E no estádio, assim, todo mundo depois falou que foi o melhor jogo dele depois da volta. Eu já tinha a impressão, olhando durante a partida. Aí, só que sempre dá aquela dúvida, né? Mas será que ele faz do estádio? Mas ele se movimenta muito, ele ocupa muitos espaços. Tudo isso que o Farinha falou da questão dos 3 volantes, vocês também já trouxeram muito bem, faz todo sentido. Acho que principalmente por ocupar muito melhor esse meio de campo, e o Sandri ele consegue levar a bola para o ataque com qualidade e também liberar o Hulk para poder ser mais meia mesmo, meia atacante, porque nessa de meia à frente de 2 volantes só não estava dando certo. E mostrou assim, o Hulk foi muito bem também. Eu acho que é produto, né, resultado, é consequência dessa atuação de 3 volantes, e em especial do Sandri. Então eu acho que a volta do Rodrigo Fernandes vai ser boa, até para liberar um pouquinho mais até o Zanocelo e o Sandri para ajudar essa movimentação do ataque. O Julio, que sem o Sandri é ponta, né? E você viu, ele desvia a bola de cabeça para o gol do Marcos Leonardo, para o segundo. Por quê? Porque ele estava numa região do campo em que ele normalmente não estaria se o time estivesse jogando com 4-2-3-1, né? Então você percebe que até aí, exatamente, sem contar a parte defensiva tática, né? Porque ele ajuda muito, né, Henrique? E tem um ponto que é muito importante, que o Busso usou uma variação tática que eu também defendo, que foi o quê? Quando ele colocou o Felipe Jonathan e adiantou o Lucas Pires. E aí ele pôde usar esse revezamento pela esquerda. E houve momentos do jogo onde se ofereceu a possibilidade de trabalhar a bola por aquele lado esquerdo. O Santos ainda usou pouco, mas é uma variação tática que eu gosto e penso que ele vai usar isso mais adiante. E o Felipe Jonathan é um jogador que pode oferecer mais tecnicamente. Muita gente tem birra, reclama que ele é isso, que ele é aquilo, que ele entra devagar, mas é um jogador que tecnicamente sabe jogar. E eu penso que faltava um contexto tático para que ele possa oferecer mais tecnicamente ao time. Muito bem. Olha, tem mais mensagens aqui, a gente já vai falar de Santos e Inter na quarta-feira, apesar de que na própria quarta-feira a gente faz um programa aqui mais voltado para esse jogo da Vila Belmiro 9h30. O Efigênio também ainda no tema seleção, diz aqui, eu não torço pela seleção desde 79 devido à sacanagem do Coutinho com o Newton Batata. Mas esse ano torcerei pelo menino Ney. Vamos voltar aqui para o nosso chat. A vida pro Batata era difícil naquela época. Tinha muitos jogadores. Não era assim, não. Mas o Efigênio deixou a emoção aflorar. É que o Batata foi convocado para a Copa América em 2 rodadas, depois ele deixou de ser, mas é que ele disputava com o Paulo Isidoro, ele disputava com o Tite, ele disputava até com o próprio Sócrates, que ele deslocava por ali. Não era fácil. Enfim, o Eitim Isobi está aqui, ó, bom dia a todos, precisamos pontuar, o Benedito Ricardo Filho, bom dia Henrique, Farinha, família Boc News, Alex, obrigado. O Reinaldo também, um abraço ao jovem Danilo, o seu Cino Alves, bom dia Alex e convidados da live. O Santos me surpreendeu no sábado, confesso que se perdesse o jogo seria uma injustiça, porque o Atlético não fez nada para vencer o jogo, acharam os 2 gols. O Alexandre também, precisamos aliar o bom rendimento com bons resultados. O J. Machado, Neymar e Pelé, os maiores goleadores da seleção de todos os tempos. O Vinícius Gonçalves Franco, bom dia Alex, em 12 pontos disputados ganhou 2 ao longo do campeonato, isso é preocupante.
ou a competitividade e evolução do time não preocupa, eu acho que só vai pontuar jogando bem. Pode pontuar jogando mal? Pode, mas é mais difícil, né? Eu acho que faz parte do processo. A gente está discutindo hoje aqui, depois de 2 jogos, que talvez ele tenha encontrado o melhor sistema. Vamos ver quarta-feira, né? Se ele encontrou um jeito do time jogar, você viu que até o Auro não comprometeu tanto, jogando com os 3 volantes. Ele não foi uma sumidade, mas ele até tá ali no lance do primeiro gol. Ele que rola para o Sandri cruzar a bola para o Marcos Leonardo fazer o gol. Então, se você encontra o sistema ideal, e que não é nem de perto aquela maluquice de 2 centroavantes, 2 volantes e 2 meias, e o Buraco, nosso amigo Buraco, The Hole, né, ali no meio de campo do Santos, não dá. Fora Buraco. Buraco é bom só em jogo de golfe, jogo de sinuca. No futebol, não. Ele extinguiu o Buraco, jogou cimento dentro dele, não tem mais buraco. Se ele achou o time agora, né? Então vamos ter um pouquinho de paciência. Acho que a questão dos resultados virá. O Daniel Galdino, bom dia a todos. Subiu a mensagem do Daniel Galdino aqui, deixa eu voltar. Atualiza, eu fico na roça. Espera aí, tem bastante mensagem hoje aqui. Só porque aproveitando que ele comentou do Auro, olhando no estádio, pelo menos me dá a impressão que sim, ele se movimentou bastante, ele até ajudou no comprometeu, mas toda hora que o Batistão pegava e ia na direção dele, ele meio que se confundia um pouco para onde que tinha que ir, não sei se é falta de ritmo. Pode ser a falta de jogo, né? Sim, pode ser. Mas dá a impressão que se tivesse um lateral mesmo, assim, já ia dar tipo uma respirada no campo inteiro, assim, sabe? Achei o Daniel aqui. Bom dia a todos. No jogo de quarta, o Santos tem que tirar espaço do Edenilson e do Dourado. Eles com liberdade podem dar trabalho. O Alexandre Mendes, a inveja mata, Ney joga muito. O Sidney F mandou bom dia a todos aqui. O Marcos Seles, boa tarde a todos. A Marília na área, o Santos, o J. Machado. Enquanto o Empatite for o técnico, não vejo mais jogo da seleção brasileira. Lamentável. Quem mais aqui? Quem eu não li ainda? Angélica Delfim, bom dia. Volta, Neymar, as noites de Santos te aguardam e nós estamos de braços abertos te esperando. O seu sino também, Alex, que você lê essa mensagem, que é mais um desabafo que decepção. Ele fala aqui da ESPN, às vezes por curiosidade sintoniza essa emissora, linha de passe sábado, 90 minutos falando de São Paulo e Corinthians e do Santos nada. Quem mais aqui? Deixa eu ver quem eu não li. Francisco Ribeiro, bom dia, Alex. O Santos jogou muito bem, merecia ter vencido o Atlético Paranaense. Se jogar assim, vai vencer o Internacional, está lá em Santo André. O Fábio Lima, na Copa do Mundo, torcer apenas pelo sucesso do Neymar, Rodrigo, Danilo e Alexandro. Uma pena que o Veríssimo se machucou. O Vinícius Gonçalves, Alex e Henrique, o problema do Neymar com os antes é a ousadia e a alegria. É o orgulho que nem todos podem ter. Quem mais aqui? O Alexandre Mendes, ainda tem o raio. Agora os antes endoidam. Quem mais? Quem eu não li ainda aqui? O Elcio H mandou bom dia, tio Elcio. Agora eu já sei que é o tio Elcio, né? Tio Elcio. Um abraço pro tio Elcio. Cuidado, não conseguiu no jogo. Na próxima ele vai, com certeza. O Fábio torcer pelo Equador do Angulo e do Júlio também, né? Já pensou? O Equador mete um coco na Argentina lá, um gol do Angulo de bicicleta? Aí é para quebrar a internet, já pensou? Vai quebrar o Twitter, principalmente. Ave Maria. O Wilton Nascimento, já pensou? O Santos revela 2 raios, aí vem o Neymar, joga com outros 2 raios na Vila, seria incrível. O Hideki Rio, Rivelino foi campeão mundial, sim, em 70. É verdade. 70. E uma coisa incrível, hein? Porque o Brasil jogava naquela época, não se falava que existia essa formação, mas era essa formação 4-2-3-1. Era Clodoaldo e Gerson, Jairzinho, Pelé centralizado e Rivelino pela esquerda, e à frente o Tostão. De falso 9, que nem 9 era. Né? E muitas vezes o Tostão era um jogador que tinha um comprometimento tático muito, muito importante, porque ele voltava, ia buscar a bola atrás, ele combatia, era um jogador extraordinário.
Um dos grandes jogadores que eu vi na minha vida. O Matheus Smokovic está pedindo para contratar o Nagasaki, meia do Japão. Gostei bastante. Bom, primeiro o Goulart tem que deixar de ser chinês. Aí para trazer outro estrangeiro, agora também não sei quanto é que o Nagasaki ia custar, né? Antigamente era moleza. Trazia o Kazuo do Japão, o Sugawara, o Maezono. Agora os japoneses estão valorizados, não é tão fácil trazer assim, não. Tem uma coisa importante, ó. Dos 28 jogadores que foram convocados pelo técnico do Japão, 22 jogam na Europa. 4 na Premier League. Então não é mais aquilo que era antes. Não temos aquela história de naturalizar brasileiro para jogar. Isso acabou. E não tem mais essa história de quase todos jogam na J-League. Não existe mais isso. Então por isso que o Brasil também teve mais dificuldade hoje. Tem o Minamino, da Premier League. O último foi o Túlio Tanaka, brasileiro naturalizado. O Túlio Tanaka. Que era zagueiro. Isso, o cara parecia a barbona, o cabelão, então parecia um viking. O JC diz aqui, ó, sem Marcos Leonardo a chance de fazer gol cai no mínimo 50%. Eu não sei, só que cai. A gente já viu o Angulo jogando de centroavante desse time do Santos? Até agora não, né? Quer dizer, já jogou, mas sempre tem alguém disputando espaço com ele ali quando precisou. Tem que lembrar, assim, que em média de participações participações em gols, os números do Angulo são muito próximos do Batistão com o Busto. E ele tem 3 gols e 1 assistência. É isso. Ó, o Matheus está dizendo aqui que o Juan Seco seria melhor. Goulart não é confiável. Mas a gente não viu o Goulart jogando lá na frente ainda, Matheus. Tem 2 jogos para tentar. Daqui a pouco o Marcos Leonardo está de volta também. A gente viu contra o Palmeiras, no Paulistão, onde ele foi o mais centroavante que qualquer coisa. E ele não jogou mal, não. Ele meteu uma cabeçada na trave. Só para lembrar. Uma outra perigosa no segundo tempo. Uma outra perigosa no segundo tempo. Que desviou, né? Bateu no zagueiro ali, né? Foi escanteio. Ó, o Rogério das Trufas, que bom ter Alex e Vanderlei Correia para ajudar a torcida do Santos. Tem outros, viu, Rogério? Tem muitos outros aí que ajudam. Aliás, um abraço aí ao Felipe Noronha, que segue na sua recuperação. Logo, logo ele está de volta aí, com fé em Deus. O Cleiton Silvestre, Neymar volta em 2025. 2025, como diria o outro, é logo ali. É logo ali, então daqui a pouco ele está aí, tomara que volte mesmo. O Fábio Lima, Angulão da Massa vai jogar na quarta-feira de titular, o Bustos não vai nos surpreender, fiquem tranquilos. Quem mais que eu não li aqui ainda? O Wagner Nascimento, bom dia Alex e demais da live, dos 3 times favoritos, Galo, Palmeiras e Flamengo, só tem mais dinheiro, mídia e jogadores de nome, porque de futebol desses times aí do mesmo nível dos demais. Ele está lá em Pirajuí. Quem mais aqui? Quem eu não li? O Sidney F. A prioridade do Santos deve ser os 46 pontos e só. Não se iludam, pois o time oscila demais e não transmite confiança. Repito, o foco deve ser os 46 pontos. Série B é logo ali. Sidney, não concordo. Você já conhece minha opinião, né? Sabe que eu acho que o Santos pode ir longe na Sul-Americana e eu acho que os tais 46 pontos virão naturalmente pelo que o time está produzindo. Não acho que o Santos corra risco disso. Acho que a gente tem que parar de pensar tão pequeno assim. Futebol por futebol, o Santos já mostrou que pode ir mais longe. Tem time que tem mais cartaz do que o Santos. O Fluminense está atrás do Santos na tabela, está eliminado da Copa Sul-Americana. Flamengo. Então vamos devagar. Eu acho que o pessimismo entre a torcida do Santos é muito grande. Isso é um grande problema. O pessimismo que às vezes impede o cara de ir pro jogo, entendeu? E quando vai pro jogo, ao invés de torcer, ficar lá duro, tenso, né? Tem que ter um pouquinho mais de otimismo, eu acho. O Gerson Moreira, bom dia Alex e convidados. Eu estou com muita esperança, principalmente porque além de bons jogadores jovens, temos também alguns que dão segurança. João Paulo, Maicon, Rodrigo Fernandes. Quem mais aqui? A Carmen Ruiz, bom dia Alex e Mesa. Atualmente a tabela está grudada. Uma vitória ou uma derrota faz toda a diferença. O Santos precisa pontuar dentro e fora de casa. Adiantou aqui de novo. Peraí. O social-democrata. Felipe Jonathan não fez nada. Não entendo essa exaltação.
A Carmen, de novo, quando assistiu o jogo do estádio, percebe-se que o Júlio ajuda muito o meio, desarmando. Ele quase nunca está na ponta esquerda. Jogador bastante útil, sim, sem a bola. Bastante útil sem a bola. O Lúcio Cosmo da Silva, meio com Fernandes, Anocelo, Sandro e Miguelito, Ângelo e Marcos Leonardo, já era. O João de Souza, o Pirani merece mais chances? Não sei. Agora tá difícil, o Bruno parece que está na frente dele, né? O Márcio Fernandes, era para ganhar, como falei antes da partida, mas como é que é? Não deixa de ser ruim trazer um ponto, pelo menos não vamos descer muito na tabela. O Kleber Raimundo de Souza, porque a mídia fala mais do Cruzeiro e Vasco e Grêmio, mesmo esses times na Série B, e que não tem a história do Santos. Pois é, nós somos da mídia, nós aqui somos mídia também. Mas nós falamos do Santos, então cabe a você consumir o produto que valoriza o seu time, né? E não é por falta de opção. Tem bastante programa de rádio, de TV, os canais na internet. Então hoje ninguém morre de fome quando o assunto é cobertura do Santos. Tem entrevista, tem debate, tem tática, tem tudo. Tem cada um na sua especialidade, tem o torcedor falando. Então hoje tá fácil para o torcedor do Santos acompanhar, tá certo? Ô Henrique, quarta-feira, eu repito, eu vi o Santos, eu vi Inter e Bragantino, um jogo horroroso, meu Deus do céu. Horrível. A melhor coisa era o empate ali, na tabela. Para ser horroroso, para melhorar, hein? Enfim, o que você acha que o Inter pode aprontar para o Santos aqui na quarta-feira? Conhecendo bem o Mano Menezes, digamos que vai ser um time que vai ser armado em um 4-5-1, em um jogo assim, ele vai botar o Tyson para correr, e que foi o que ele fez ontem no fim, né? Boa parte do jogo. No final ele fez algumas alterações e deu sorte, né? Porque os dois jogadores que ele colocou foram os jogadores que marcaram os gols, né? E o que fez o gol era um volante, entrou para defender, né? Exatamente. Mas enfim, eu acho que o Santos vai ter dificuldade, porque ele vai jogar com as linhas próximas, ele vai marcar em bloco médio ou bloco baixo, é assim que ele joga fora de casa, foi assim que ele jogou ontem boa parte do jogo. No segundo tempo, um pouco menos, porque o Bragantino começou a errar muito espaço e ofereceu muita chance para o contra-ataque. Então, no final, o Internacional ainda se aproveitou dessas falhas do Bragantino. Mas foi um jogo horroroso e acho que se o Santos tiver o mesmo desempenho que teve, que mostrou contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense principalmente, tem boa chance de vitória. Infelizmente não vou poder estar na Vila, porque é meio de semana, e eu estou com um trabalho externo que está me tomando muito tempo, então eu não consigo ir durante a semana. Bem-vindo ao clube. Pois é. Os ausentes de meio de semana. E aí, Danilo, o que você espera aí para quarta-feira? O ônibus colorado vai estacionar? Porque assim, eu acho que o Mano faz o planejamento, né? Tinha empatado vários jogos, ganhou. Aí você sai 2 jogos em São Paulo, você volta com 4 pontos, ele já ganhou do Bragantino. Para ele, um empate contra o Santos é um baita negócio, né? Eu acho que sim. E também não tive esse estômago todo para assistir o jogo inteiro, mas eu vi uns pedaços. Inclusive, o Bragantino era para ter saído ganhando com 50 segundos de jogo. Teve uma chance espetacular, e logo em seguida uma defesaça do goleiro do Inter. No primeiro tempo, o Bragantino foi melhor. Então eu acho que é bem possível que o Mano Menezes estacione o ônibus. E aí eu vou recorrer a 2009, lá quando um equatoriano chamado Quiñones achou um gol absurdo contra o Internacional da Vila Belmiro, lá, com a colaboração do Gustavo Nery. Pra quem não lembra, procure aí. Então acho que o Angulo vai garantir essa vitória com um gol absurdo também, assim, pra fazer jus ao equatoriano na Vila Belmiro. Só um comentário, o pessoal que estava falando de fugir do rebaixamento e tal, eu entendo a preocupação, porque dá muito essa impressão de que o Santos é tipo o Grêmio do ano passado, joga bem, não consegue resultado, mas vendo o jogo no estádio, eu achei que já teve outra postura, que conseguiu tomar a virada do Atlético e reagir. Quem já viu o jogo do
outro time na arena sabe que isso não é fácil. E o Johan Julio, que comentaram que ele ajuda muito na competição, de fato ajuda, e do estádio não pareceu que a falta foi falta do segundo gol. Eu tive a impressão que não foi falta dele, mas o Braulio dele. Muito bem. Até que a arbitragem não foi das piores, não. Mas vamos ver. O do Atlético não concorda. Não, problema do Atlético. Muito. Problema do Atlético. Bom, senhores, é isso. Já são 12h31. Temos que fechar esta edição do Esporte em Destaque. Meu caro Danilo Rattori, obrigado pela presença mais uma vez, trazendo a visão de quem esteve lá na arquibancada, né, assistindo o Santos Atlético Paranaense. Volte outras vezes aqui ao programa, tá certo? Muito obrigado, Alex. Foi convidado, tirando dessa vez que eu tinha sido convidado para sexta, mas eu estava exatamente vindo para Curitiba. Chegou aos 600 inscritos hoje, e isso tem muita ajuda aqui do Esporte em Destaque da Boc TV. Então, pode convidar sempre. É um grande esforço estar aqui, mesmo que seja muito difícil. Mas, se puderem, dê uma apoio lá no nosso canal, Meninos de Fora da Vila. E muito obrigado, Alex. Sempre um prazer aqui estar, principalmente junto com o Henrique Faria, que tinha dividido bancada virtual. Mas, Felipe, muito obrigado pela técnica e pra cima deles. Muito bem, Danilo Rattori, 601 agora os inscritos lá no canal dos Meninos de Fora da Vila. É isso, galera. Crescendo sempre. Claro, abraço pro meu tio e pra produtora que tá assistindo. Muito bem. Beijo, amor. Senão você dorme no sofá, já sabe como é que é, né? Henrique, um abraço, até semana que vem, Henrique, valeu. Abraço, até semana que vem, Alex, é sempre um prazer estar com você aqui e com o Danilo, quando ele vem, é sempre ótimo bater um papo com ele. E inscrevam-se lá no Minas de Fora da Vila, que eu estou inscrito. É isso aí. É isso aí, prestigiando e encorpando a nossa mídia santista. O Henrique está com a gente semana que vem de novo aqui, segunda-feira, tá certo, meus caros? 12h33, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, produção e edição, e a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Quarta-feira voltamos esquentando os tamborins para Santos Internacional, jogo importante na Vila Belmiro pelo Brasileirão, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.